Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Já louvamos o nosso Senhor, agradecemos o seu nome, glorificado está sendo o nome do Senhor aqui neste lugar. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Então vamos ficar em pé. Vamos ler aqui a Epístola aos Romanos. Aleluia. Epístola aos Romanos, capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Glorioso nosso Deus, poderoso é o nosso Deus em todo tempo, em todo lugar. Esteja conosco, meu Pai, continue conosco. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Abra o coração dos seus filhos, meu Deus. Abra os seus ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. Amém? Glória a Deus. Então, Romanos capítulo 12. Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. Aleluia. A oração das ofertas já confirmou a palavra. Nós temos que ser oferta viva ao nosso Deus. O que você tem feito para Deus? Que oferta que você tem dado para Deus? Você tem se dedicado realmente de corpo, alma e espírito para Deus? Porque nós não estamos neste mundo à toa. Deus, o Pai da criação, Deus que criou o céu, os mares e tudo que nela há, Deus criou os anjos, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas Ele criou para que nós o adorássemos. Quando Deus criou Adão e Eva, eles tiveram filhos, Abel e Caim, e eles foram fazer uma oferta a Deus. Abel fez uma oferta agradável a Deus. Ele deu tudo de melhor. Ele deu o melhor para Deus. Ele deu o mais belo. E Caim deu de qualquer jeito. Deu o pior para Deus. Deu tudo de qualquer jeito, assim não. Falei, não, para quê? Quando a gente vai dar uma coisa para alguém, você quando vai dar um presente para alguém, você lembra de uma pessoa, nossa, hoje é aniversário de tal pessoa, vou dar um presente. Você vai lá no lixo e cata alguma coisa lá para dar para essa pessoa? Né? Não. Você não vai fazer o possível para comprar um belo presente para essa pessoa? Você que é pai, que é mãe, se você tivesse condições financeiras, você não ia dar o melhor para o seu filho? Você ia querer dar carro para ele do ano, ia querer dar um apartamento, mas você sempre dá o melhor. Com Deus é a mesma coisa.
Nós temos que dar o melhor para Deus, temos que fazer o melhor, não de qualquer jeito, mas uma oferta de amor e sacrifício. E Abel, que deu o melhor, Deus se agradou. Deus ficou feliz com a oferta que Abel ofereceu, mas ele não se agradou da oferta de Caim. E aí Caim, que percebeu que Deus gostou mais da oferta dele, do irmão, do que a dele, ele foi lá e matou o próprio irmão. A inveja, o ódio, a vingança tomou conta do seu coração. Ali ele deixou o diabo, Satanás, tomar conta do seu coração e fez mal para o seu próprio irmão. E aí ele fugiu, ele se escondeu. Só que Deus, que vê tudo e sabe de tudo, perguntou onde estava o seu irmão. Caim disse: ué, acaso não sabe onde ele está? E Deus disse: o sangue dele clama. A voz do justo, quando clama, Deus ouve. Deus ouve a voz do justo. Deus ouve aquele que é fiel a Deus. Deus ouve aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque quando fazemos os nossos pedidos a Deus, você está fazendo um pedido como? Então aqui diz: rogo-vos, pois, irmãos. Nós temos que rogar, pedir, clamar. Você está pedindo o quê? Você está rogando pelo quê? Para quem? E por quê? Porque dependendo da oração que você faz, Deus ouve. Ela guarda e no momento oportuno ela vai realizar aquele seu desejo, se for da vontade de Deus. Mas tem gente que faz pedidos para seus próprios deleites. A sua oração está sendo egoísta. Eu preciso, eu quero. Tem gente que fala para Deus: Deus, eu quero, me dá, eu preciso. Não é assim que nós devemos falar com Deus. Porque Deus sempre ouve. Ele está pronto para nos ouvir. Mas você está pronto para ouvir Deus também? Fala, Deus. Fala que eu te ouço. Nós temos que rogar pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você está se oferecendo a Deus como uma oferta viva em teu altar. Veio o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. A minha vida eu quero te entregar como oferta viva em seu altar. Amém. Foi para te adorar, meu Deus, que eu nasci. Se estou aqui, é pela misericórdia de Deus. Todos nós que estamos aqui não merecemos. Todos somos pecadores, todos somos falhos, todos erramos. E se você está aqui, é porque Deus quer que você esteja aqui. Ele ainda tem um propósito na sua vida. Você descobriu qual é o seu
está se dedicando a esse chamado ou está fugindo? Deus deu um chamado para Jonas. Vá para Nínive e pregue lá. O que Jonas fez? Não é nada. Fugiu. Ele fugiu. E quando ele estava lá dentro do navio, começou a ter um temporal ali. E aí começaram a ficar com medo. Eu falei, nossa, o que será que está acontecendo? Aí descobriram por que estava acontecendo aquilo. E aí Jonas falou assim, não, é por minha causa mesmo. Aí jogaram ele lá no mar. Aí um peixe grande, uma baleia engoliu e levou ele lá para Nínive. Então quando Deus tem um propósito na sua vida, não adianta você fugir. Ele vai lá, te pega e te leva lá onde Ele quer que você vá. A gente às vezes quer negar uma coisa que Deus já mandou você fazer, você não aceita. Mas se Deus mandou, Deus falou, você tem que obedecer. Obedeça. Faça. Ai, mas eu não sei como que eu vou fazer. Faça. Porque é Deus que vai fazer. Ele vai te usar para poder fazer aquilo. Você precisa se obedecer a Deus. Antigamente, quando Deus fez as leis através de Moisés, então Ele disse que teria que ter um sacrifício de animais. E tinha que ser o melhor. Não poderia ter mancha nem defeito. Tinha que ser o melhor. Então aquela oferta daquele animal que iria para Deus era para o perdão dos nossos pecados. Então era só o sacerdote que poderia fazer aquilo. Então quando Jesus veio, quando Deus enviou o seu Filho para que nascesse nesse mundo, se fez homem, Ele sofreu dores, sofreu frio, Ele viveu no meio de nós. Esse Jesus foi a oferta viva. Ele foi o cordeiro imolado. Ele foi como ovelha muda para o matador. Levaram nosso Jesus para a cruz. Mas antes de levá-lo para a cruz, ele sofreu. Ele foi rejeitado, foi xingado, foi esbofeteado, sofreu humilhações. Um homem que viveu aqui nesse mundo, que nunca pecou, foi perfeito, só queria fazer o bem, só queria ajudar as pessoas, curar. Ele veio aqui para salvar e libertar, porque nós éramos cativos, nós éramos escravos do pecado, nós estávamos condenados à morte eterna. Só que Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar, nos perdoar. Na cruz morreu por meus pecados. Jesus não pecou. Jesus não fez nada de errado que o desabonasse. Foi por meus pecados que Ele morreu. Foi por minha culpa, por minhas falhas, minhas transgressões, que Jesus morreu naquela cruz. Jesus sofreu, foi crucificado ali com pregos na mão, nos pés, depois ainda foi perfurado por uma lança. Esse foi o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os nossos pecados recaíram sobre Ele. Naquele momento, Deus se afastou dele, porque ele se tornou um pecador, ele se tornou maldito naquela cruz por minha causa. E aí ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Foi preciso fazer aquilo para que Ele te salvasse. Jesus não sofreu em vão.
Ele não morreu em vão, foi por você, foi por mim, foi por todos nós. E agora o que você está fazendo para agradecer o que Ele fez por você? O que você está fazendo para que você mereça estar no céu e conhecer Jesus pessoalmente face a face? O que você está fazendo para que você possa estar na glória eterna junto com os anjos, louvando lá no céu? A vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. Você tem vontade, você tem um desejo de fazer muitas coisas, mas você também tem que orar e pedir para Deus. Essa é a tua vontade, Deus? É isso mesmo que o Senhor quer? Se for, seja feita a sua vontade. Se não for, tira do meu caminho, afaste do meu caminho, manda embora. E aí, quando Jesus ficou naquela cruz ali, morto, seu corpo todo flagelado, todo ensanguentado, machucado, ele foi retirado daquela cruz, sepultado, desceu à mansão dos mortos. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está lá no céu, está aqui nesse lugar. Sinta a presença de Jesus aí nesse lugar onde você está assistindo. Sinta do seu lado aí, ele pegando da sua mão, tocando o seu coração. Você já louvou? Faz morada no meu coração, Jesus. Pede para Ele. Jesus não é intruso, Ele não entra sem você pedir. Você tem que pedir, você tem que desejar a presença de Deus na sua vida, você tem que desejar a presença de Jesus na sua vida. Se você deseja a presença dele em sua vida, você tem que honrar o que você falou, você tem que cumprir, porque não é para mim que você está falando, não é para mim que você vai falar, não é para o homem, não é para o pastor Paulo nem para a pastora Marisa, é para Deus que você vai fazer um sacrifício vivo, é uma oferta viva no altar de Deus. Então não precisou mais dos animais para serem sacrificados, porque Jesus já foi o sacrifício vivo. E agora o que você está fazendo para recompensar tudo aquilo que Deus já te deu, tudo aquilo que você já foi? Porque você já foi curado de alguma coisa, você já foi liberto de alguma coisa, é certeza. Às vezes você não lembra, porque infelizmente temos a mente curta, esquecemos o que Deus fez e o que Deus faz em nossas vidas. Muitas vezes somos ingratos. Então, ao invés de você reclamar do que você não tem, agradeça pelo que você já tem. É pouco, mas está bom, melhor do que nada. E se for da vontade de Deus, da vontade do Pai, você vai ter muito mais. Você terá em nome de Jesus. Porque nós temos que ser uma oferta viva, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse meu corpo é meu? Não. Esse corpo de Deus pertence a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Ele é a morada do Espírito Santo. Se você se ofereceu uma oferta viva a Deus, esse corpo aqui não te pertence. Esse corpo pertence a Cristo Jesus. Então você tem que cuidar dele. Você tem que zelar por ele. O nosso corpo é falho. Nós teremos doenças. Mas se Deus nos deu os médicos, se cuide. Porque tem gente que
cuidar, vai morrer aos poucos. Como a pastora falou, né? A pessoa estava com um câncer no pé, e se ele não fosse atrás? Ele poderia ter deixado, falar assim, não, quero fazer o quê, né? Tem jeito mais? Ele teria morrido, porque aquele câncer se espalha por outras partes do corpo. Ou senão o outro lá que o médico falou para ele, não, você pode ir em casa, você já está com os dias contados. E se ele aceitasse aquilo? Ele não aceitou, falou não. Ele procurou uma pessoa certa para conversar, a pessoa falou não. A última palavra é do Senhor e é só Ele que sabe. Eu tenho um tio que foi mais ou menos no ano 2002. Acho que não, 2000 mais ou menos. Então ele foi visitar, ele foi com outro tio para fazer companhia, que ele ia fazer uma cirurgia cardíaca. Só que o meu tio, ele estava lá, né, acho que ele já tinha até tomado anestesia. Ele viu ali, olhou que tinha uma pessoa que foi fazer, acho que cateterismo, tinha morrido. Ele olhou e falou, não vou fazer não. Começou a tirar os aparelhos, falou, não vou fazer. Pegou, assinou um termo lá, o outro irmão assinou, o médico falou, não, imagina, você não pode fazer, você pode fazer isso, você vai morrer. O outro tio, né, crente ali, falou assim, não, se você é Deus, você sabe se ele vai morrer? É só Deus que sabe. E aí, isso acho que foi mais ou menos em janeiro. Aí quando foi em abril, o que morreu foi o que estava bom, não aquele que foi fazer a cirurgia. Então as coisas de Deus a gente não entende. E esse meu tio está vivo até hoje. Quer dizer, passou 20 anos que o outro tio que estava bom morreu e o que estava ruim estava ainda. Ele já fez cateterismo depois, tudo, mas está vivo. Então a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso que nós temos que nos entregar a Deus totalmente. E temos que nos entregar de vez. Não é entregar depois tirar. Não é entregar depois ficar arrependido. Não. Porque é só Deus que sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos, a gente não enxerga lá na frente, a gente não enxerga no escuro. E Deus sabe e conhece tudo. Às vezes tem alguém que você tem amizade, você pensa que aquela pessoa é amigo, você começa a desabafar com aquela pessoa e aquela pessoa vai lá, conta tudo para outra. Então você tem que saber com quem você se abre. Você tem que vigiar. Então se você não tem com quem falar, fale com Deus. Ele te ouve. Se ajoelha, ora, vai lá no seu quarto, clama, ora, fala com Deus, fala com Jesus. Você não consegue orar, não sabe? Ajoelha a si mesmo, porque Deus entende o seu coração. Até suas lágrimas, Ele sabe o que significa. Porque muitas vezes o Espírito Santo se manifesta através de gemidos inexprimíveis. Quantas vezes eu já chorei? Na hora que eu queria orar, eu chorava. Eu não precisava falar nada, porque Deus já sabia o que estava acontecendo. Deus já conhece o seu coração, já conhece o seu íntimo. Você que é amigo de Deus, seja amigo de Deus como Abraão era. Seja como Moisés, que falava com Deus face a face. Seja como Davi, segundo o coração de Deus. Nós temos que procurar ser santos, como Deus é santo. O que é santo? Você se separado para Deus. Porque Deus, Ele é santo. Deus, Ele se agrada do que você faz de bom. Deus se agrada quando você vai adorar a Ele, louvar, agradecer seu nome. Ele se agrada.
você saiba o que você está fazendo. Falou, não, eu vou lá no culto porque eu amo a Deus, eu quero adorar a Deus. Eu vou fazer o sacrifício, eu vou dar um jeito, eu vou. É isso que Deus se agrada, do que você está fazendo para Ele. Porque Deus merece muito mais, isso aqui não é nada. Se formos ver o que Deus já fez em nossa vida, o que Deus já fez em nossa família, e ainda o que Deus vai fazer. Creia que Deus vai fazer muito mais do que você pode imaginar. Porque nós temos que fazer esse culto racional, de corpo, de alma, de espírito, com nossa razão, sabendo do que estamos fazendo. Não vos conformeis com este mundo. Quem está conformado com esse mundo? Não vos conformeis. Não tome forma desse mundo. O mundo jaz do maligno, é o diabo, Satanás que é dono desse mundo. Então você não tem que ser igual às outras pessoas do mundo. Porque fulano fez, aí você vai fazer. Porque está na moda tal coisa, você também vai fazer. Você não deve se conformar. O crente em Cristo Jesus não faz coisas que o mundo faz. Você tem que vigiar. O que você está fazendo está certo? Aos olhos de Deus, você acha que Deus vai aceitar o que você está fazendo? Ou você acha que está errado? Se estiver errado, lance fora. Você tem que fazer o que é agradável a Deus. Então não temos que nos conformar, aceitar o que o mundo dá. O que o mundo nos dá é passageiro, mas o que Deus tem para você é eterno. O que Jesus tem para você é muito maior do que você pode imaginar. Infelizmente, nós sabemos que acontecem muitas coisas no mundo, muitos jovens morrendo de repente. Então às vezes a pessoa prefere ficar ir para um show, ficar amanhecer lá, tomar chuva, sol. No fim a pessoa pagou, teve que viajar de avião, pagou para participar, chegou lá, ficou 2 músicas, desmaiou, morreu. As pessoas fazem sacrifício para as coisas do mundo. E para Deus? Depois tem gente que fala que a gente é fanático. Quando a gente quer ir no culto 2 vezes por semana, nossa, 2 vezes? Nossa, mas você vai na Tupã? Nossa, ué. Tem gente que faz as suas loucuras achando que está certo. Não é loucura o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é um culto racional. Eu sei o que eu estou fazendo. E é Deus que pôs isso aí no meu coração. Se foi Deus que colocou no meu coração, quem vai tirar? Porque a vontade de Deus é essa. Eu não poderia estar em outro lugar, lá mesmo? Não, Deus quer eu aqui. Então Ele deve ter um propósito. Então a vontade que eu tenho, tem a vontade da carne, mas também nós temos a vontade do Espírito. Muitas vezes o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós não temos que deixar prevalecer o desejo da carne. Que se a gente for ver as dificuldades, né, para eu vir aqui na quinta-feira, eu tenho que descer para pegar o ônibus, aí é mais de 2 horas, tem vezes que está cheio, pode ser que às vezes eu não consiga sentar, depois ficar aqui várias horas para esperar o culto, para depois eu voltar de novo, para eu chegar em casa. Então eu vou sair de casa às 11 horas da manhã para chegar mais de 11 horas da noite.
mas eu faço com amor e prazer, porque eu sou uma oferta viva para Deus. Eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade. Isso é missão. Isso é fazer a obra. Fazer sem murmurar, sem reclamar. Deus dá condição. Se a gente for pensar em fazer alguma coisa, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver, ninguém faz nada. Então a gente tem que fazer de acordo com as nossas possibilidades. Aí quando você menos espera, Deus provê. Deus dá. Deus faz. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós temos que ser transformados por Cristo Jesus. É Cristo que vai te transformar. E como? Através da palavra de Deus. Você começa a ler a palavra de Deus, você sozinho, eu não entendo, é difícil, então frequente os cultos. Por isso Deus os pastores para poder explicar o que está ali. Eu tinha visto um vídeo estudos, né? E aí uma pessoa lá estava falando sobre o que está acontecendo, do aquecimento global, isso, aquilo, né? Aí o pastor falou que isso aí é bíblico. Aí tem um lá que falou assim, nossa, mas tem um lugar que não prega, não fala sobre o Apocalipse. Aí eu escrevi lá, o meu pastor prega. Então não é qualquer igreja que vai saber falar, explicar o que está no Apocalipse. Porque ali está cheio de enigmas. Porque se a pessoa não entender, aquilo ali vai ficar muito vago. A pessoa querer tirar suas próprias conclusões, não vai dar certo. Então nós temos que ler a palavra de Deus à luz do Espírito Santo. Temos que pedir discernimento, sabedoria ao Espírito Santo de Deus antes de lermos a palavra de Deus. E Deus vai nos revelando, vai falando. E aí, quando nós nos renovarmos, eu posso falar que eu mudei. Se eu for ver como que eu era 30 anos atrás e como que eu sou agora, eu tenho certeza que eu estou, acho que pelo menos uns 70% melhor. Mas quem me transformou foi Cristo Jesus. Porque quando você aprende a falar com Deus, você aprende a conversar com Deus, você muda o seu jeito de falar com as pessoas. Então tem gente que não vai em igreja nenhuma, não frequenta, ou quando vai é só religioso, só está ali por estar, é só para fazer média, às vezes para a sociedade. Só que aquilo ali, a pessoa ouve a palavra, não põe em prática. Então o culto não é só aqui dentro. Quando você vai, o que você aprende, você vai fazer o que lá fora? Você leva os ensinamentos daqui para fora, ou você deixa aqui, sai lá, volta a ser o que você era? Se você volta a ser o que você era, não adiantou nada você vir aqui. Não está adiantando nada. Nós temos que ser transformados. Jesus foi para o monte, levou alguns discípulos, Pedro, Tiago, João, e lá ele se transfigurou. E o rosto dele ficou como o sol, e suas vestes brancas como luz. Ele foi transformado, ele transfigurou. Que essa luz de Cristo possa te transformar, te iluminar, para que você ilumine outras pessoas. Então, quando nós estamos em oração por alguém, Deus está nos usando para poder salvar, curar e libertar aquela pessoa. Porque Jesus disse, quando ele estava subindo aos céus, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura.
aqueles que Deus chamou, ele vai ter que depois dar conta daquilo que ele pediu. Se você não fizer, depois se vê com Deus. Porque não é a minha vontade que eu tenho que fazer, é a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. Deus é bom, Deus é bondade, Deus é maravilhoso, magnífico. Deus é verdadeiro, Deus não é homem para que minta. Deus é agradável. Quem não se sente bem com a presença de Deus? Quem não se sente bem com alguém que tem a presença de Deus? Tem muitas, eu por exemplo, às vezes eu vou perto de uma criança, a criança já gosta de mim, já fica ali, os animais. Por quê? Porque a gente tem a presença de Deus, nós temos Cristo em nossos corações. Quando a gente tem Cristo no coração, a gente agrada as pessoas. Agora, quando a pessoa é perversa, o ímpio, que não ama a Deus, não aceita Jesus Cristo como seu único Salvador, então aquela pessoa, ela atrai coisa ruim. Parece que tudo acontece com ela. E, infelizmente, isso existe. E aí a pessoa é atormentada e ela não sabe por quê. Porque muitas coisas que acontecem são espirituais. Então, médico nenhum vai descobrir. Porque a pessoa que ela tem, ela só vai ser curada quando ela aceitar Jesus realmente. E aí, quando a gente é renovado no Espírito Santo, a nossa mente é renovada. Então tem gente que fala: nossa, mas você mudou, você está tão diferente. Sim, eu mudei. Mudei, graças a Deus que eu mudei. Não vivo mais eu, pois é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim, por isso que eu mudei, por isso que eu sou diferente. Porque alguém que quer fazer o mal para mim, não é para mim que vai fazer, é para Deus. Se a pessoa vai falar mal de mim, não é de mim que ela está falando, é de Deus. Porque se eu faço bem, se eu sempre ajudo as pessoas, quando eu posso, eu vou lá dar uma palavra, vou pregar a palavra, vou curar, salvar, libertar em nome de Jesus. Aí a pessoa vai contra mim. Então o próprio Jesus falou: se você for num lugar que não te aceitarem, você sai, você sacode até a poeira dos seus pés daquele lugar. Então quando você entrar, você dá a paz para aquele lugar. Mas se a pessoa não quer a paz, paciência, né? Amém. Que Deus tenha misericórdia. Deus tem misericórdia do seu povo. Deus tem misericórdia de nós. Ele está aguardando, esperando o momento certo para que você se converta. Se você não se converteu, se você ainda não aceitou Jesus, aceite. Nós temos pouco tempo. O relógio do juízo final está bem próximo. Está bem próximo. As coisas já começaram a acontecer. Tem muitas coisas acontecendo e ainda muitas vão acontecer. Mas tem gente que pensa assim: se Cristo vier, aqueles que forem salvos vão ser arrebatados para o céu e os que ficarem vão receber isso. Então tem gente que acha assim: esses que ficarem aqui já vão ter chance. Eles acham assim: ah não, quando vier, né, depois eu me arrependo. Não, daí não dá tempo mais. Não dá. E se a pessoa acha que está difícil agora, imagine então depois, quando Cristo voltar. Será muito pior. Então as pessoas precisam pensar bem, né, o que ela está fazendo na sua vida, o que ela quer para o seu futuro. Cada dia que passa é um dia menos de vida que temos. Os dias
que Deus deu para nós são 70 anos. Então, depois disso, é lucro. Foi o próprio Davi que escreveu isso. Antigamente vivia 130 anos, 200, 900, mas depois Deus foi diminuindo. Então, amém, graças a Deus que muitos já passaram de 80. Mas eu penso assim, já pensou? Você vive tantos anos aqui e você não conhecer Jesus? É muito triste. Eu acho que não teria graça, não teria sentido a vida sem ter Jesus. Nós temos que pensar bem no que nós estamos fazendo. Nós temos que fazer sempre a vontade de Deus, nos santificar para Deus. Deus nos ouve, Ele nos quer bem, Ele está dando a chance. Aproveite enquanto ainda é tempo. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado.